Você está usando um processador de gráficos integrados e está querendo comprar uma placa de vídeo. A dúvida é qual modelo que eu compro e qual a placa de vídeo que pode fazer uma diferença e ser melhor que o gráfico integrado que eu já tenho no meu processador. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Divan Rocha, essa daqui é mais uma edição do Papo Reto e hoje a gente vai falar sobre esse assunto, esse upgrade aí de quem está usando um processador com gráfico integrado e quer colocar uma placa de vídeo. Então vamos lá, por onde eu começo para saber qual a melhor placa de vídeo que eu posso comprar ou se a placa de vídeo que eu estou vendo, aquela ali que está dentro do meu orçamento, é suficiente para fazer uma diferença considerável. Primeira coisa é analisar a frequência do seu gráfico integrado e a frequência da placa de vídeo que você quer comprar. Todo processador com gráfico integrado, ele tem ali no chip gráfico dele uma frequência na qual ele trabalha. Então, supondo que seu chip gráfico trabalha numa frequência de 1600 a 2000 MHz e a placa de vídeo que você vai comprar trabalha aí com 1200, 1300. Tudo indica que o seu gráfico integrado, ele pode ser tão bom quanto essa placa de vídeo que você está querendo colocar. Então você tem que colocar uma placa de vídeo que realmente faça alguma diferença. No caso de placas de vídeo com frequências parecidas com o seu gráfico integrado, a diferença vai estar na quantidade de núcleos CUDA. Quanto mais núcleos CUDA, principalmente em placas NVIDIA, você vai ter mais desempenho. Quanto mais memória também tiver a sua placa de vídeo, mais desempenho você vai ter. Então, por exemplo, você está trabalhando com linha 5000G, está trabalhando com os Intel ali de 6 ou 8 núcleos ali com gráficos integrados que são bons processadores de gráficos integrados. Se você colocar uma placa de vídeo de 2 GB ali, não vai fazer tanta diferença, isso não vai ser melhor que o gráfico integrado que você tem. Dependendo da placa de vídeo, a partir de 4 GB, sim, pode já fazer uma diferença, principalmente em render. Mas diferença mesmo, se você está trabalhando com uma boa APU, vai fazer se você começar a usar RTX 2060, 3060, aí sim você vai ter uma diferença bem grande, uma diferença bastante considerável do gráfico integrado que você já tem no seu processador, que já são bons gráficos. Aí você vai ter ganho em render, aí você vai ter ganho em desempenho, aí você vai ver sua máquina realmente mudar de patamar. Mas se você colocar uma placa de vídeo ali de 4 GB ali com poucos núcleos CUDA, a diferença não vai ser muito grande. Em alguns processos pode ser que ela tenha um ganho, mas em outros você vai ver que vai ficar basicamente a mesma coisa. E se o objetivo é mudar, é ter gráficos melhores, é ter mais desempenho, aí você precisa realmente dar um salto maior quando a gente fala de placa de vídeo. E essa dúvida de qual a placa de vídeo que eu posso comprar é uma dúvida muito comum. Muita gente deixa aqui nos comentários aqui no canal, muita gente vai lá no Instagram perguntar, e até por isso eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer essa dúvida, porque não vai ser uma placa de vídeo ali das mais básicas que vai fazer uma diferença se você já tem um bom processador de gráficos integrados. Agora, se você tem um processador de gráficos integrados um pouco mais antigo, também não adianta você ir lá comprar uma RTX 3060, uma placa cara, sem gastar uma grana e colocar como processador desse, porque o conjunto ali daquela CPU pode não ser suficiente para extrair o máximo que essa placa de vídeo pode entregar aí para o seu computador. Eu digo isso porque algo muito importante quando a gente vai colocar uma placa de vídeo em um processador é o cache do processador. E esses processadores, principalmente os mais antigos de gráficos integrados, eles eram muito pobres em cache. Então muita gente colocava a placa de vídeo mais cara, a placa de vídeo legal, e a placa de vídeo não desempenhava ali o máximo que ela podia desempenhar, porque ficava ali retida pelo cache do processador. Mas se você tem um processador de gráficos integrados um pouco mais antigo, aí sim vale a pena você analisar, colocar uma placa de vídeo de 2 GB, uma placa de vídeo de 4 GB, porque o desempenho que você está tendo hoje com esse processador de gráficos integrados, que é um pouco mais antigo, pode ficar melhor se você colocar uma placa de vídeo dessas aí um pouco mais de entrada. Então é importante você saber qual processador que você tem, qual o cache dele, qual a frequência desse processador, para você saber se você pode alinhar ali uma placa de vídeo de entrada ou se você vai colocar uma placa de vídeo um pouco melhor. Às vezes não adianta a gente só ter a grana na mão ali, chegar a comprar uma placa cara e colocar e achar que vai resolver o problema, porque não é bem assim. Pode ser que para resolver o seu problema você vai precisar trocar de processador, colocar um processador aí sem gráficos integrados para empurrar essa placa de vídeo cara aí que você comprou, ou se você já tem um processador com bons gráficos integrados, aí você vai precisar realmente analisar se essa placa de vídeo que você pode comprar, que está dentro do orçamento, vai fazer uma diferença aí considerável no seu setup. Exemplos de placas de vídeo para quem está usando gráficos integrados e quer fazer upgrade. Se você está usando uma linha G mais antiga ou está usando um Intel mais antigo aí de 4 núcleos aí com 8 threads, que são processadores aí já um pouco mais antigos, uma litografia até mais antiga, estuda aí de repente colocar uma 1030 ou uma GTX 1650, que pode ser que essas placas de vídeo já façam uma boa diferença e você não vai ficar ali tendo um gargalo ali do processador para não extrair o
máximo que essas placas podem entregar. Para quem está usando linha G5000, para quem está usando os Intel de 6 ou 8 núcleos com gráficos integrados, estuda a linha RTX 2060, 3060, porque essas placas de vídeo sim vão fazer uma diferença bem grande aí, e você tem um conjunto aí no processador aí de cache, de frequência, capaz de empurrar essa placa aí tranquilamente. Outra observação importante também, pode ser que você está penando aí com seu gráfico integrado e o problema não seja o gráfico integrado, seja a memória. Pode ser que você está com pouca memória, está com 8 GB, 16, tenta dobrar isso daí, tenta ir de 8 para 16, de 16 para 32, tenta aumentar lá na VRAM, colocar mais memória para o seu gráfico integrado, e pode ser que você tenha um desempenho aí que já atenda aí o que você precisa e você não precisa aí desembolsar uma grana para comprar uma placa de vídeo. Então dá uma estudada mais profunda aí no seu processador, estuda qual a frequência dele, estuda aí qual o cache desse processador, estuda qual a frequência do seu gráfico integrado, para você saber direitinho aí o que pode fazer a diferença colocando uma placa de vídeo. Eu espero que essas dicas aqui tenham te ajudado. Esse foi mais um episódio aqui do quadro Papo Rap. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e bora para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e eu vejo você na próxima. Até mais!